Esse é o nosso prólogo. Nós vamos finalizar a discussão sobre fluidos ideais em movimento e equação de continuidade. Vocês lembram, nossos vídeos começaram com um prólogo. Aí veio o vídeo do professor falando sobre fluidos ideais em movimento, características, condições para que a gente descreva fluidos em movimento. Aí veio o nosso interlúdio, onde eu discuti um pouquinho mais sobre fluidos, escoamento laminar, escoamento turbilionar ou turbulento, um pouco sobre viscosidade. Aí veio o vídeo sobre equação de continuidade, que eu realmente espero que vocês tenham assistido. E agora vão os nossos comentários. O objetivo aqui é reforçar algumas coisas, algumas consequências do que a gente viu no vídeo de equação de continuidade. E mais do que isso, explorar tudo que a gente viu até agora, usando uma simulação. O link para essas animações eu vou indicar para vocês na descrição do vídeo. É um projeto muito legal. Deixa eu mostrar para vocês então. Da Universidade de Colorado, existem diversos tópicos. Sempre indico no nosso ambiente virtual de ensino e aprendizado, que nesse caso é o Moodle. Mas eu também vou deixar o link para essa simulação na descrição, para vocês explorarem. Então, nós temos uma tubulação com uma vazão de 5.000 litros por segundo. Eu posso aumentar ou diminuir com essa barra aqui. Tá, mas 5.000 é uma boa vazão para a gente explorar ao máximo possível. Vou deixar aqui a pressão da tubulação. Você controla para ver o fluxo na forma de pontos. Então, esses pontos vermelhos são moléculas do nosso fluido. Tá, só para ilustrar. E aqui nós temos o quê? A nossa vazão de 5.000 litros por segundo. Então, o que a equação da continuidade diz para a gente? Que nós temos uma área de entrada e uma área de saída. E que as vazões na área de entrada e na área de saída são as mesmas. Então, é a área vezes velocidade igual a área vezes velocidade. Isso é a vazão. Então, vamos explorar um pouco essa simulação. Eu posso diminuir a área aqui. Aí a gente percebe nitidamente o que acontece. Existe uma velocidade das partículas, que é constante. Ao alcançar essa região aqui menor, o que nós temos? Nós temos um aumento da velocidade, porque a vazão tem que ser preservada. Lembra? É um fluido incompressível. Se ele é incompressível, se eu tenho uma vazão nessa região aqui, eu tenho que ter a mesma vazão nessa região. Qual que é o custo? Se vocês olharem na equação da continuidade, área 1 vezes velocidade 1 igual a área 2 vezes velocidade 2. Se a área diminui, a velocidade precisa aumentar. Ok? O que nós podemos explorar mais sobre esse fluido? Tá certo? A gente pode medir o fluxo, que o professor comentou. Vamos colocar o fluxo aqui. A nossa vazão é de 5.000 litros por segundo, temos uma área de 3 metros quadrados. O nosso fluxo, que aqui é litros por metro quadrado vezes segundo, é de 1.643,2. A área diminuiu, a vazão continua o mesmo, isso obriga o que faz o fluxo se tornar maior. Vamos desligar o fluxo e vamos fazer uma brincadeira. Basicamente o que eu fiz? Eu aumentei a área no começo e diminuí a área no final. A vazão continua sendo 5.000 litros. Agora vamos ver o fluxo que acontece. Aqui, 3 metros, que era o que a gente tinha antes. Aqui é a área de 3 metros quadrados. Agora eu vou para a área, eu vou levar o fluxo, nosso medidor de fluxo,
para a área maior. Olha como o fluxo cai. Novamente, prestem atenção, a vazão continua a mesma e o fluxo caiu. É uma outra maneira da gente dizer, olha, a velocidade das partículas diminuiu. O interessante é falar de fluxo, porque fluxo é uma coisa de fluidos mesmo. Em vez de eu falar a velocidade das partículas da água, não, eu falo que o fluxo aumentou ou diminuiu. Nesse caso, o fluxo diminuiu significa que o quê? Que a velocidade é menor. Agora a gente varia o fluxo e vai aqui. A área diminuiu, 0,80 metros quadrados, 0,8 metros quadrados, vazão a mesma, o fluxo aumentou muito. Ou seja, então se a gente for falar em fluidos, é mais comum se utilizar o quê? Dá licença, pessoal, desculpa. É mais fácil a gente falar o quê? Falar de fluxo. Falar de fluxo ou de velocidade das partículas são equivalentes. Tá? Agora a gente vai ver a linha de campo e ver o escoamento laminar. Quando aperta esse botão, a gente solta esses pontos, cada conjunto desses pontos está onde? Está sobre uma linha de fluxo. Vocês lembram, escoamento laminar, linhas de fluxo não se cruzam e você pode ver que ele se comporta, ele anda tranquilamente. O que acontece se a gente aumentar aqui e diminuir aqui? As linhas de fluxo ficam mais espaçadas, associadas com o quê? Com a variação da velocidade. Lembra, o fluxo diminui aqui, o fluxo aumenta aqui. Mas percebam, elas não se cruzam, cada um continua direitinho no seu termo. Cada um continua direitinho sem se cruzar. Agora a gente vai explorar o nosso fluido ideal da seguinte maneira. Nós vamos deixar ele um pouquinho menos ideal. Agora, nesse instante, como a simulação está, ela está mostrando o que para a gente? Escoamento laminar, o fluido não tem viscosidade e ele é incompressível. A gente vai alterar, vai deixar ele um pouquinho menos ideal. Em que sentido? A gente vai colocar viscosidade, vai colocar atrito nesse fluido. Tudo que a gente fez até agora foi usando o quê? Foi usando água. Água ideal, tá? Água sem atrito, incompressível, tudo bem, a água é quase incompressível mesmo, mas sem atrito. O que a gente vai fazer agora? Primeira coisa, vamos pegar um fluido com massa específica menor do que a da água e que a viscosidade, consequentemente, é menor também, que é a gasolina. Vamos com gasolina, um movimento laminar, fluido sem viscosidade. Vamos fazer o quê? Vamos colocar o atrito e ver o que acontece. Lembra a definição de atrito? Atrito o quê? Desculpa, lembram da definição? Lembram da definição de viscosidade? O atrito entre as camadas adjacentes de partículas? Está aí. Lembra, essas bolinhas estão representando essas camadas adjacentes? O atrito faz o quê? Reduz a velocidade, provoca uma perda de energia. Tá certo? Vamos ver o que acontece com atrito quando a gente muda o fluxo. No caso, quando a gente tem atrito, fica ainda mais sensível os efeitos da viscosidade. Mas como a gente tem regime laminar, eles continuam não se cruzando. A única coisa que acontece, eles se comprimem. Eu vou parar e vou agora reiniciar tudo com água. Água ideal. Só para vocês terem certeza que é água. Tá aqui, marcando água.
Vamos colocar atrito. Percebam que a viscosidade é maior, a água é mais viscosa que a gasolina. Iniciando agora para a gente colocar mel. Pessoal, esse simulador é para vocês brincarem, explorarem todas as dúvidas que vocês, todos os questionamentos que vocês fizerem com contas. O que significa tal coisa? Por exemplo, uma coisa que eu não fiz e eu quero que vocês façam em casa, quando acessarem a simulação, como muda o fluxo do mel para a água para a gasolina? Existe uma mudança de fluxo? A vazão é a mesma. Existe uma diferença de velocidade? Vamos pensar sobre isso. Eu vou deixar para vocês como lição de casa. Explorarem essa simulação ao máximo. Essas simulações eu sempre recomendo que vocês explorem. Pessoal, importante, tanto que eu vou olhar no olho de vocês. As aulas do professor Felipe, as minhas aulas, essas simulações, elas são importantes, mas elas não substituem o livro e o estudo e o seu estudo nos livros. Tá certo? No seu material de estudo. Livro. Professor, mas eu gosto de videoaula. Não importa, isso não substitui livro. Vocês precisam pegar os livros, fazer conta na mão, tentar fazer alguma dedução que vocês se interessem. As deduções são importantes para você entender o mecanismo que está acontecendo por trás das equações físicas, de onde vem, para onde vai, o que significa. Equação de continuidade é um exemplo claríssimo. A gente usa cinemática para descrever uma coisa de fluidos. Não vou me detalhar porque vocês viram a aula do professor Felipe. Mas mesmo assim, leiam os livros, façam os exercícios recomendados nos livros, o máximo de exercícios possível. O máximo de exercícios que vocês conseguirem fazer. Pessoal, até a próxima aula, que vai ser o quê? A equação de Bernoulli.